Olá, tudo bem? Aqui é Danilo Bezerra e vamos dar sequência agora na nossa série de vídeos para você potencializar a sua carreira. Se você deseja aumentar os seus resultados, um aumento, ou se você deseja ser promovido, é muito importante que você aprenda essas dicas porque elas são extremamente exclusivas. Como eu disse anteriormente, quando eu comecei a minha carreira, eu apliquei e aprendi algumas técnicas que realmente me deram resultados que eu fiquei muito feliz. Então é importante que o que você aprenda, você comece a aplicar imediatamente, porque nos próximos dias você pode ver a sua carreira dar um salto em performance, tá? Tem uma coisa que eu aprendi que é que as pessoas de sucesso, elas possuem uma mentalidade muito semelhante. Você já deve ter ouvido falar nisso. Mas realmente é verdade, eu não acreditava nisso, eu não acreditava que uma pequena mudança de mentalidade pudesse interferir nas minhas atitudes e me trazer excelentes resultados. Mas é verdade, tá? E é importante que você saiba que você que está no comando dos resultados, não só da sua carreira profissional, mas da sua vida também. Não estou falando aqui para você subestimar algo maior como Deus, etc. Não. Eu estou falando que todos os resultados que você tem hoje e os que você vai alcançar a partir de amanhã estão no seu controle. Porque a partir do momento que você perceber isso, você vai ter uma leve mudança nas suas atitudes e a sua postura mental vai te levar a grandes resultados. Porque você vai começar a ter atitude de pessoa de sucesso, você vai começar a parar de reclamar, você vai começar a ter mais persistência, a não desistir do seu sonho. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu mudei a minha postura mental, eu percebi que quando você muda isso, você acaba direcionando a sua vida e a sua carreira profissional para um outro lado, e simplesmente essa mudança de direção às vezes faz você aumentar o seu conhecimento somente uns 20%, só que os seus resultados eles crescem 10, 20, 30 vezes mais, tá? Então você muda a direção da sua mentalidade e consequentemente do seu caminho, e o seu resultado ele aumenta 30, 40, 50 vezes mais. Isso é fato, é comprovado. Eu apliquei, funcionou, e eu quero que você comece a aplicar isso também. Agora eu tenho uma estratégia muito poderosa para te apresentar. Ela é utilizada não somente por pessoas de sucesso, mas também por empresas internacionais, empresas do mundo inteiro que alcançam altos resultados aplicando através do seu departamento de marketing essas estratégias. E é importante que você aprenda. Eu tenho certeza que elas serão um divisor de águas a partir de hoje se você começar a aplicar na sua vida, que são os gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? São determinadas palavras e atitudes que você pode ter que vão despertar emoções e reações nas pessoas. Então você precisa começar a utilizar isso a seu favor. Você utilizar as palavras certas, no momento certo, numa sequência certa, tá? Para você conseguir levar as pessoas a terem sentimentos e atitudes que podem favorecer a você. Não estou falando de controlar ninguém, não. Eu estou falando de você utilizar as ferramentas que o nosso cérebro utiliza e ninguém sabe, tá? Você vai começar a realmente se diferenciar e se sentir mais poderoso e no controle da situação e no controle da sua vida. Eu vou te passar 4 poderosos gatilhos mentais que realmente fazem toda a diferença. O primeiro gatilho mental é o gatilho da autoridade. O que é o gatilho da autoridade? Vou te dar um exemplo, um médico. Simplesmente pelo fato de ele utilizar um jaleco branco e ter doutor ao lado do seu nome, já faz com que o seu subconsciente coloque ele como uma autoridade, tá? Isso acontece também com advogados, com mecânicos, por exemplo, que não tem um jaleco branco, nenhum doutor, mas geralmente é uma pessoa que resolve problemas que você não tem a mínima ideia de como faça isso, faz com que o seu subconsciente coloque ele como uma autoridade. E a autoridade é o que você precisa utilizar a seu favor. Não somente com o seu chefe e com a liderança da sua empresa, mas também com todas as pessoas ao seu redor. Em outros vídeos eu vou te falar como você pode aplicar o gatilho mental da autoridade. Por isso que é importante que você siga os nossos vídeos. Um outro gatilho mental muito poderoso é o gatilho mental da prova social. O que é o gatilho mental da prova social? Vou dar outro exemplo para você. Você tem algum amigo que é muito popular, né? Que quando ele posta alguma foto no Facebook ou ela, tem várias curtidas, vários comentários, ou até mesmo quando sai sempre rodeado de várias pessoas, todo mundo gosta dessa pessoa, né? Quando alguém pensa em sair, vamos ligar para fulano de tal, né? Ele realmente, ou ela, tem o poder de atrair as pessoas. O seu subconsciente,
simplesmente por esse fato, coloca essa pessoa em outro patamar. Você nem mesmo precisa conhecer ou sequer ter falado com essa pessoa. Simplesmente pelo fato de ela ser popular e conseguir influenciar e ter uma rede grande de amigos, ela já cria uma prova social na sua mente e ela passa a ganhar vários pontos com você, tá? Entendeu como é poderoso? Você também precisa aprender a criar prova social na mente das pessoas ao seu redor e na mente da liderança da sua empresa, para você começar a ganhar pontos e começar a ser justificável a sua influência e os resultados que você vai começar a ter a partir de hoje. E como você pode realmente se tornar popular e influenciar as pessoas da sua empresa é o que você também vai aprender na sequência dos próximos vídeos. Vamos agora ao terceiro gatilho mental, que é o gatilho mental da história. Pessoas que sabem contar histórias eficientes realmente conseguem ter resultados extraordinários. Vou dar alguns exemplos para você. As principais pessoas que já passaram pela Terra, não sei se você acredita, mas a história ficou até hoje. Jesus Cristo, Gandhi, Maria. Essas pessoas, que estão aí eternizadas na história, elas souberam utilizar desse gatilho mental dentro de suas vidas, e isso influenciou e passou por décadas e está presente até hoje na nossa realidade, tá? E não só de tão longe, pessoas como, por exemplo, grandes líderes, Max Geringer, Steve Jobs, essas pessoas sabem utilizar e sabem contar histórias altamente eficientes, que isso torna a favor delas. E você precisa aprender a contar histórias se você quer realmente influenciar e fazer as pessoas a tomarem atitudes a seu favor. E eu vou te passar um roteiro perfeito, um roteiro altamente eficaz para você começar a utilizar as histórias e aplicar no seu dia a dia. Para isso, eu vou usar um exemplo. Vou criar uma história rapidamente aqui para você entender o que eu estou falando. Bom, meu nome é Danilo e eu sempre tive muita dificuldade. Porque quando eu entrava nos empregos, quando eu entrava nas empresas em que eu gostava, eu sempre começava por baixo. E eu não conseguia de jeito nenhum ganhar aumento e ser promovido no tempo que eu precisava e no tempo que esperava. Isso fez com que eu ficasse pulando de empresa em empresa. E eu comecei a perceber que realmente eu precisava buscar mais conhecimento e mais experiência, porque era isso que estava fazendo uma diferença, era isso que estava faltando. E foi aí que eu conheci um blog chamado Danilo e Camila, que eu vi alguns vídeos deles e eles me ensinaram a como realmente ganhar a promoção, a como aplicar algumas estratégias que impactaram e eu consegui finalmente ter o resultado que eu tanto esperava em menos tempo do que eu imaginava, tá? Então se você passa por esse problema, meu amigo, acessa lá que realmente vai te ajudar e você vai poder ser feliz tão quão eu estou agora. Conseguiu entender? Essa história, ela tem um poder muito forte. Esse é um roteiro perfeito de história, tá? No seu dia a dia talvez você não consiga criar rapidamente isso, mas se você dominar as estratégias para criar uma história que eu vou te passar agora, realmente os seus resultados vão começar a mudar muito. Para você criar uma história eficiente, ela precisa ter alguns elementos. Ela precisa começar sempre com um herói. No caso da minha história, eu era o herói, tá? Por quê? Eu estava no contexto de que ele queria levar uma pessoa a conhecer uma solução, uma estratégia e ele conseguia ser promovido e etc. Tá? Eu quis levar a pessoa a essa atitude e eu quis utilizar os gatilhos mentais para isso. Então o herói da minha história era eu. O outro elemento além do herói que você tem que utilizar é o inimigo em comum. O que é o inimigo em comum? No caso, era a situação de eu não conseguir de jeito nenhum ganhar um aumento e ser promovido. E isso fez com que eu ficasse pulando de empresa em empresa. O inimigo em comum, ele tem o poder de criar conexão com as pessoas que você está falando. Então, se você quer realmente convencer, influenciar uma pessoa através de uma história, você precisa identificar um inimigo comum entre vocês, que a pessoa se identifique e crie uma conexão, porque aí ela vai ouvir mais atentamente a sua história, ela vai se interessar e ela vai querer saber o desfecho, tá? Ela vai ficar curiosa a esse ponto. Então, no meu caso, o inimigo em comum era essa situação de eu não conseguir ter resultado. E aí, o terceiro elemento é a ideia ou a solução, uma grande ideia. No meu caso, da minha história, foi a ideia que eu tive um dia atrás de conhecimento e aí eu encontrei a solução, que foi o blog do Danilo e da Camila. Então é importante que você coloque uma ideia e uma solução depois de você despertar o inimigo em comum. E por último, o quarto elemento de uma história eficaz, que é o retorno do herói. Como no meu caso da minha história, eu era o herói lá do começo, do primeiro elemento,
O último elemento, que é o quarto, é o retorno do herói. Então, depois de eu aplicar a ideia, a solução, eu retornei como herói porque eu consegui ter o resultado que eu tanto queria. E aí eu acabo indicando ainda essa solução. Consegue perceber como isso é uma história altamente eficiente? Comece a aplicar esse gatilho mental da história na sua vida, tá? E você vai perceber que você pode ter resultados extraordinários e as pessoas vão começar a se mexer, as pessoas vão começar a se identificar e você vai criar e plantar sementes dentro da cabeça das pessoas e dentro também da sua realidade. O quarto e último gatilho mental, mas não menos importante, é o gatilho mental da reciprocidade. É muito poderoso isso também. O que é o gatilho mental da reciprocidade? Vou te fazer uma pergunta. Você já foi ajudado de alguma forma? Alguém já te ajudou ao ponto disso ficar marcado na sua vida? Tenho certeza que em algum momento, sim. E acontece algo impressionante com o nosso cérebro quando alguém nos ajuda. Porque nós nos sentimos no dever de retribuir. Né? Não é verdade? Eu tenho certeza que essa pessoa que te ajudou, você ficou com vontade de retribuir ela. Não sei se você fez isso, se você teve a oportunidade ou se você soube como fazer. Mas eu tenho certeza que o seu cérebro te alertou que você deveria retribuir essa pessoa de alguma maneira. E você deve utilizar o gatilho mental da reciprocidade ao seu favor. Você precisa começar a ajudar as pessoas ao seu redor para você começar a criar dentro da mente delas a vontade de elas retribuírem isso para você. Mas é importante que você não dependa disso, tá? Não dependa de querer o retorno da pessoa e muito menos cobre o retorno da pessoa, tá? Isso acaba queimando tudo que você criou até agora. Nunca cobre o retorno de uma pessoa, a não ser que realmente você tenha necessidade e saiba muito bem utilizar as palavras. Mas é importante que você não pareça um necessitado, nem alguém que está cobrando. Tome muito cuidado com isso. Mas saiba que você criando o gatilho mental da reciprocidade nas pessoas, elas vão se sentir sim com vontade de ajudar. E existe uma forma altamente eficaz de você criar e aplicar não só esse gatilho mental da reciprocidade, mas todos os outros gatilhos mentais que eu falei. E eu vou te falar como você pode aplicar isso nos próximos vídeos. Então continue assistindo a nossa sequência de vídeos. Se você ainda não se cadastrou para receber elas diretamente por e-mail e outro bônus e uma informação especial, um segredo que eu vou revelar somente para quem está cadastrado no nosso site, cadastre-se, danilocamila.com.br. Não perca essa oportunidade e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço.